Amados irmãos, Shalom. Pai eterno nos deu mais um dia de presente. Vamos valorizar esse dia e viver segundo a vontade dele. Eu desejo com todo o coração que você viva esse dia da melhor forma possível, porque é assim que eu quero viver também. E com a melhor forma de viver um dia é viver em comunhão com o Pai eterno, viver alinhado com Ele, viver conectado a Ele. Hoje nós vamos meditar numa palavra que, pregando sobre um outro tema, eu já falei sobre isso aqui. Mas eu quero repetir porque me faz bem repetir isso aqui, lembrar isso aqui. E eu quero que você lembre, e aqueles que não ouviram ainda, que possam ouvir. Esta palavra está em Marcos capítulo 5. E eu já vou começar a ler. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, saindo o mestre, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu o mestre ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te pelo Altíssimo que não me atormentes. Até aqui por enquanto. Este texto aqui maravilhoso, ele tem lições que não se esgotam, bem como os outros textos também. Tem tanto aprendizado, tem tanta coisa para aprender nesse texto que é incrível. Quanto mais a gente lê, mais a gente vê ensinos nele. Então vamos lá. O mestre amado atravessou o lago da Galileia, enfrentou uma tempestade só por causa de um homem. Ele não fez mais nada ali senão dar essa grande libertação a este homem que estava preso por muitos demônios. Calcula-se que tinha ali cerca de mais de 6.000 demônios. Para mim, tem pelo menos mais de 2.000, porque pelo número de porcos. Então era um homem que não tinha nenhum controle sobre si, porque estava totalmente possesso pelos espíritos malignos. Então as escrituras nos dizem que este homem ele morava em sepulcros. Ele entrava nos sepulcros, ele dormia nos sepulcros. Ou seja, a vida dele era escura, ele morava entre os mortos. Porque quem está assim não tem vida. Quem é obrigado a fazer alguma coisa, quem não tem controle para evitar ter algum comportamento, é porque está em prisão. E se está em prisão, está no sepulcro. Está morando no sepulcro. E diz o texto bíblico, você conhece bem, você ouviu a leitura, o verso 4, que ele muitas vezes foi preso com grilhões e cadeias. E as cadeias foram por ele feitas em pedaços. Os grilhões foram feitos em migalhas. Ninguém podia amansar esse homem. Ninguém podia detê-lo. E esse homem, então, vivia atormentado dia e noite. Ele não vivia, ele era
atormentado. Então ele, de dia e de noite, ele andava clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Toda vez que alguém tiver um comportamento que não pode evitar, tem espírito maligno envolvido ali. Embora esteja fazendo alguma coisa que é ruim contra si, a pessoa não tem controle disso. Esse homem aqui, ele se feria com cacos de pedra, com pedras, com pontas de pedra. Às vezes a pessoa tem uma compulsão por um vício qualquer. É uma bebida, é um cigarro, é comida, e ela não consegue se controlar. Ela engorda muito e ela sabe que comendo ela vai engordar e ela continua comendo, fica triste, fica aborrecida, sofre. Eu estou falando de coisas assim que traz sofrimento para a pessoa. É uma coisa fora do controle. A pessoa faz aquilo ali sabendo que é ruim, ela fica triste consigo, ela se culpa, mas ela continua fazendo. Então, nesses casos, há espíritos malignos envolvidos. São eles que levam a pessoa a esse descontrole. Isso pode acontecer com o crente? Sim, eu estou falando exatamente por causa disso. Isso pode acontecer, isso acontece muito, isso tem acontecido mais do que se pensa. Tem muita gente nessa situação que, embora sirva o mestre amado, embora ore, embora leia a Bíblia, embora tenha uma vida devotada, está no templo, está assiduamente lá, mas pode estar cativo em algum. Eu falo disso por experiência própria. Tudo que eu falo para vocês eu vivi. E aí o mestre me ensinou, nesse tempo que eu já falei para vocês que ele me tirou para um tratamento, eu fui aprendendo todo esse tipo de coisa. Então, nós precisamos ver como estamos, nos avaliar sempre, nos analisar. Pensamentos e sentimentos e desejos são termômetros importantíssimos para nós sabermos quem somos e o que acontece conosco. Quem somos ou quem estamos sendo. Pelo que nós sentimos, pelo que nós pensamos, pelo que nós desejamos, nós podemos medir quem está no nosso controle. Então, quando esse homem viu o mestre sair do barco, ele correu e o adorou. Demônio adora? Adora. Ele adora. Então, nem tudo aquilo que a gente acha que é adoração está vindo motivado pelo Espírito Santo. Verso 7, clamando com grande voz, diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te pelo Altíssimo que não me atormentes. Demônio, ora, ora sim, e tem resposta de oração. Toda comunicação com o Pai Eterno ou com Satanás é feita por Espírito, é através do Espírito. Se for com o Pai, é através do Espírito Santo. Se for com o diabo, é através dos espíritos dele lá. Mas toda comunicação com o mundo espiritual é através do Espírito. Não tem como ser de outro jeito. É através do Espírito. E toda vez que a oração for contra Deus, contra o Eterno, contra o Altíssimo,
esta oração não está sendo feita pelo Espírito Santo. É bom a gente saber disso. A oração feita pelo Espírito Santo, ela é uma oração de paz, de alegria, de liberdade. Este é o estado de quem está orando em espírito. A paz, a liberdade e a alegria. Pode até ser que haja tristeza, mas há uma alegria. Talvez a pessoa está sofrendo, mas quando ela ora, a oração é de paz. A oração que é feita quando a pessoa fala palavras que acusam o Eterno, ou que quer pressionar o Eterno com o tempo. Por exemplo, aqui não é o único exemplo onde espírito maligno faz uma oração ao mestre. Em um outro momento, ele chega e pergunta assim para o mestre: que vieste fazer aqui? Vieste atormentar-me antes do tempo? Então, essas orações que querem pressionar o autismo com o tempo, que quer exigir que ele atenda a oração porque tem que ser nesse dia, tem que ser nesse tempo que é agora. Esse tipo de oração, de pressão, assim, com relação a tempo, não vem do Espírito Santo, vem de outro espírito. Orações que são feitas quando a pessoa se sente prejudicada pelo autismo. Ela às vezes quer acusar o Eterno de ter feito algum mal para ela, ou de não ter impedido que algo acontecesse com ela. Então, orações de acusação também são orações feitas por outros espíritos, e não o Espírito Santo. Então, são várias orações que podem ser feitas por espíritos malignos. Toda oração que é contra o autismo, que entristece o Espírito Santo, que acusa. Aqui o demônio estava falando: conjuro-te pelo autismo que não me atormentes. Então ele se sentia lesado, atormentado pelo mestre. E o mestre atormenta. Então, quem se sente prejudicado de alguma forma pelo autismo, às vezes sente que o autismo falhou consigo, esse tipo de oração não é feito pelo Espírito Santo. E por que eu posso afirmar isso? Porque o Espírito Santo não vai contra si mesmo. Como que o Espírito Santo vai pressionar a si mesmo? Ele está orando ali e pressionando ele de que tem que ser naquela hora, tem que ser naquele dia, tem que ser naquele mês. Como que o Espírito Santo vai dizer a si mesmo que está prejudicando a pessoa? Como é que o Espírito Santo vai acusar o próprio Espírito Santo? Então, o Eterno não pode ser contra si mesmo, o Espírito Santo não pode ser contra si mesmo. Orações desse tipo, então, não são orações feitas no Espírito Santo. Por isso que é importante saber os sentimentos e os pensamentos que estão em mim, inclusive no momento da oração. Eu preciso conferir as minhas motivações e conferir o meu estado de alma. Se eu me sinto prejudicada pelo Eterno em alguma coisa, se eu sinto que ele tem culpa em alguma coisa, isso não vem do Espírito Santo.
E aí eu tenho que estar atenta a isso para poder me livrar o mais rápido possível desse tipo de coisa. Porque o Espírito que está em nós, se é o Espírito Santo, então ele está em plena harmonia com o autismo, porque eles pensam, desejam, fazem a mesma coisa e trabalham de forma sincronizada. Então, o Espírito Santo nunca vai dizer que o Eterno está atrasado, porque eles são sincronizados. Eles pensam a mesma coisa, eles fazem a mesma coisa e de forma sincronizada, ao mesmo tempo. Eles agem juntos. Há uma unidade perfeita. Aí o mestre manda que os demônios saiam do homem. E pergunta qual é o seu nome, e ele diz: Legião é meu nome, porque somos muitos. Verso 10: rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Então, o espírito imundo continua orando, pedindo para não tirá-los da província, porque eles tinham um propósito ali, eles receberam ordem de matar naquela província. Então, eles imploram, porque a coisa ia ficar muito difícil para eles diante do maioral deles, caso eles não cumprissem o propósito. Então, eles continuam apelando. E o mestre querido, ele foi atendendo os pedidos dos demônios. Então, os demônios pedem, aí eles viram os porcos, né? Os demônios viram os porcos e pediram: manda-nos para aqueles porcos, verso 12, para que entremos neles. E o mestre permitiu. Por quê? Porque não era pessoa. Então ele permitiu que eles cumprissem o propósito dele em porcos para não cumprirem pessoas. É isso que ninguém entendeu lá. Ninguém entendeu. Então, era ruim, trazia prejuízo para quem criava porcos, perder esses porcos todos, sim, mas se fossem pessoas. Então, o mestre sempre vai investir em pessoas. E aí, então, ele atendeu esse pedido, ele desviou, canalizou esses espíritos malignos para porcos, ao invés de pessoas. E aí a manada se precipitou no mar, porque os espíritos malignos entraram na manada, e aí os porcos morreram, e você sabe bem a história. Verso 14. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade, e nos campos também, aquilo que tinha acontecido, o que o mestre tinha feito. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com o mestre e viram o endemoniado. O que tivera legião, ele estava assentado, vestido em perfeito juízo, e eles se encheram de temor. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera, porque muita gente testemunhou o que aconteceu. Verso 17: e começaram a rogar-lhe que saísse, começaram a rogar ao mestre que saísse dos seus termos, que saíssem dali. O homem era atormentado, ninguém podia controlar aquele homem. Mas eles se habituaram a conviver com aquele homem, mesmo assim. Mesmo correndo o risco daquele homem matar muitas pessoas, eles conseguiram conviver. Agora, o mestre, que era santo, eles expulsaram ele. Então, eles conviviam muito bem com aqueles demônios todos, mas com a santidade eles não podiam conviver. E eles então pediram ao mestre: saia daqui. Saia dessa região, saia dos nossos termos, por favor.
Aí ele entrou no barco e o homem que foi liberto pediu para me deixar ir com vocês. E o mestre não deixou. Algumas outras pessoas fizeram o mesmo pedido e o mestre deixou. Mas aqui ele falou não. Ele não permitiu. Aí ele disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Eterno te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas o mestre lhe fizera, e todos se maravilhavam. Aquele homem passou a ter agora um ministério particular, queria seguir o mestre, mas o mestre ensinou para ele que seguir não precisava ser necessariamente fisicamente, não. Ele podia seguir o mestre, mas trabalhando em outro lugar, tendo um ministério só. E ele então começou. É claro que ele anunciou para a casa dele, como o mestre falou, né? Falou do quanto o Eterno foi bom com ele, do quanto teve misericórdia dele. Então, para uma pessoa nesse estado, também é necessário misericórdia. Apesar dela não estar no controle dela, ela está possessa por demônios, mas é necessário misericórdia. Por quê? Porque aparentemente, olhando assim, mas o homem não tinha culpa. Por que o homem precisa de misericórdia? Precisa porque em algum momento ele deu brecha. Para esses espíritos estarem ali é porque houve abertura, falta de conhecimento. E então isso aconteceu com ele. Mas olha, ninguém acreditava que isso fosse possível. A gente vê pessoas assim, com muito menos. Eu não conheço ninguém com um comportamento igual desse homem. Mas com muito menos, a gente entende que não, às vezes as pessoas não acreditam que tem jeito. No entanto, o mestre amado fez com que esse homem fosse vestido e tivesse um comportamento muito natural, natural do Espírito Santo. Um comportamento tranquilo, equilibrado, mudou completamente. Inclusive o homem andava nu, né? E vivia entre os mortos. Aqui a vida deu vida para ele. A vida entrou nele. A vida desse homem mudou assim. Talvez isso tenha demorado o quê? Cerca de para sair os espíritos malignos, talvez cerca de 30 segundos, não sei, foi um tempo muito curto. A vida do homem mudou totalmente. O que não pode ser feito na minha vida e na sua? Então o homem foi ter um ministério particular, ele tinha uma mensagem, ele tinha um conteúdo. Qual era o conteúdo? Ele precisava falar: olha, eu era assim, eu vivia atormentado, sim, mas um dia o mestre atravessou o mar, ele veio até mim. E eu quero falar desse mestre que veio até mim. E ele me libertou. E eu agora sou um homem assim. Eu estou aqui, ó. Ele teve misericórdia de mim. O Eterno Pai usou aquele mestre para me libertar. E ele desenvolveu o ministério dele em Decápolis. Decápolis é um conjunto de 10 cidades. Aquele homem não anunciou só na casa dele, no bairro dele. Aquele homem trabalhou só nisso dali para frente. Porque ele atingiu 10 cidades. Imagine o povo dessa cidade divulgando isso também. Olha quantos creram pelo testemunho desse homem. Então esse homem, ele não só foi liberto, como ele saiu libertando. Ele não só recebeu vida, como ele saiu dando vida, transmitindo vida.
Aquele homem agora estava cheio do Espírito Santo. E ele saiu exalando, proferindo o Espírito Santo. Queridos e queridas, estude esta passagem. E eu te peço assim, leia várias vezes a mesma passagem. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente entende coisas ali, mais ensinos vêm. E sempre que o Pai te der, você abriu a Bíblia, aí caiu num texto tal, você abriu de novo, caiu no mesmo texto. Presta atenção que o Pai está te ensinando coisa ali. Presta atenção. E se você tem um comportamento que é compulsivo, um comportamento que você não pode controlar, você, por favor, você clama o socorro do Pai, porque isso não está vindo do Eterno. Aquilo que te faz, que te traz prejuízo, que você não consegue controlar, está vindo da parte das trevas. E para quem tem uma coisa assim, a pessoa não está vivendo como poderia viver. E eu já contei para vocês do mestre falar que eu tinha uma coisa chamada cobiça. E lendo Efésios 5, um dia eu encontrei vários comportamentos. Impureza, avareza, torpezas, parvoíces, chocarrices, coisas que não convêm. Fornicação, impureza, avareza, que é idolatria. Então tem vários comportamentos dos quais Paulo fala. E depois no verso 14 de Efésios 5, Paulo fala assim: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, Paulo está falando que quem tem esses tipos de coisas aqui, como eu tinha uma, ou talvez até mais, pode ser que você tenha alguma dessas coisas, porque de início a gente olha assim e fala assim: não tem nada disso. Eu não tenho nada disso. Gente, a gente tem essas coisas, a gente tem coisas ruins, nós temos sim. É só a gente prestar mais atenção no que significa aquelas coisas que Paulo está falando. Se a gente for para o dicionário, for traduzir, a gente vai ver que tem algumas coisas na gente sim. Eu também não achava que eu tivesse cobiça. Se eu tinha, o mestre me convenceu disso. E aí, ele foi tratar isso comigo, ele foi tratar, e através de várias passagens bíblicas, inclusive essa aqui. E aí chega lá embaixo, no verso 14, eu vejo Paulo falando: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quem é que estava entre os mortos, que nós acabamos de ler? Pois é, Paulo está dizendo que quem tem um desses comportamentos aqui, dos demais que ele fala em Efésios, comportamentos negativos, precisa despertar dentre os mortos, porque levantar dentre os mortos, porque está morando nos sepulcros. E muitas vezes a nossa vida com o autismo não se desenvolve porque a gente está preso com um negócio assim. Então Paulo fala: desperta, acorda, sai do cemitério, levanta-te dentre os mortos, desperta tu que dormes. Paulo diz que nós estamos dormindo, quando estamos numa situação assim, nós estamos dormindo. Ele falou: levanta dentre os mortos. Ou seja, quem está dormindo está morto também. E Cristo te esclarecerá.
Cristo vai explicar, Cristo vai fazer entender e Cristo vai fazer resolver. A palavra do Altíssimo é linda, não é? Pois é. Ame essa palavra, estude ela, leia ela e aprenda sim com o Eterno, aprenda lendo. Aprenda lendo. Quando você aprende diretamente com a Bíblia, aí você tem certeza que veio do Espírito Santo. Porque ele tem prazer em nos esclarecer esta palavra. Eu espero que eu tenha trazido alguma contribuição para você na sua vida de oração, que as suas orações e as minhas sejam orações segundo a vontade do Espírito Santo, sejam orações que deixem o Espírito Santo alegre, sejam orações que venham dele, é coisa que ele mesmo coloca em nós para orar, que as nossas orações sejam em harmonia com os desejos do Espírito Santo, sejam alinhadas com os desejos do Espírito Santo. Que o Eterno Pai te ajude muito a viver uma vida de liberdade, uma vida que rompe, uma vida que só vai crescendo no relacionamento com o Eterno. Que Ele te abençoe tremendamente, que Ele te ensine, que nesses tempos de peste, nós aprendamos mais e mais e mais com o nosso Mestre querido. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Ele te abençoe. Repito, fique na graça dEle e na paz dEle. E até amanhã, se Ele permitir. Grande abraço. Amém.